Estamos de volta com Impressões e hoje o nosso convidado é o deputado estadual Tovar Correia Lima. No bloco anterior nós falamos sobre o seu início na política. Como é que foi a sua atuação como vereador e que destaques o senhor poderia citar dos projetos da sua atuação, do seu mandato como vereador em Campina Grande? Olha, eu fui vereador, Cláudia, eu vou falar diretamente para o telespectador agora. Eu fui vereador por 2 mandatos. O primeiro mandato na íntegra, foram 4 anos como vereador em Campina Grande. Eu tive a oportunidade, na primeira sessão legislativa, os primeiros 2 anos de legislatura, o presidente era Nelson Gomes e eu passei a integrar a Comissão de Constituição e Justiça. Nos outros 2 anos, nos 2 últimos anos desse mandato, eu fui secretário da Casa, primeiro secretário da Casa. Ou seja, eu era partícipe, eu acompanhava o funcionamento da Casa, a parte administrativa da Casa, como primeiro secretário. Paralelo a isso, eu sempre fiz minhas discussões e projetos de lei dentro de Campina Grande. Como, por exemplo, Campina Grande, na época, a gente discutiu muito isso, eu discuti com a população e foi sancionado pelo prefeito veneziano. Campina Grande é uma cidade muito centralizada. Acho que quem conhece Campina sabe muito bem disso. Como nós não temos praia, como vocês aqui em João Pessoa têm, e a cidade se descentralizou. Muita coisa tem aqui no centro, como comércio, por exemplo, e tem na praia. Se você tem restaurante aqui, muitas vezes o mesmo restaurante. Tem uma sede aqui e tem uma filial lá, ou lojas e etc. E muitas vezes tem no centro, na praia e na Zona Sul, que também virou ainda tem a Zona outro Sul, polo. verdade. Dá para você ter vida própria na Zona Sul, vida própria na praia. Quem mora na praia, certamente, poucas vezes vem aqui no centro da cidade. Ou vice-versa. Em Campina Grande, não. Você quer comprar uma camisa, você necessariamente vai passar pelo centro. Você quer sair do bairro das Malvinas e ir para o Zé Pinheiro, que é a zona leste e oeste da cidade, você passa pelo centro. E vice-versa, né? Você, para fazer alguma atividade em Campinas, você passa pelo centro. E nessa preocupação toda, nós discutimos com o CDL na época, e etc, etc. Nós decidimos, através de um projeto de lei, que os carros de carga e descarga só poderiam trafegar no centro de Campina Grande a partir de um determinado horário. Isso foi instituído através de projeto de lei, deixou de ser de Tovar para ser da Câmara Municipal, nós aprovamos, e no centro de Campina Grande só haverá carga e descarga na rua. Quem é de Campinas sabe muito bem, Rua João Pessoa, João Suassuna, e ali nas imediações da Praça da Bandeira, só a partir das 6 do final do expediente. Ou antes do início do expediente ou depois do expediente, justamente para melhorar o tráfego, o trânsito em Campina Grande. Esse projeto foi bem debatido e funcionou bem. Um outro projeto de lei que eu tentei em Campinas, a gente discutiu bem. E foi depois de uma viagem que eu fiz. Eu uma vez fui para a Amazônia, já vereador, sozinho, mochila nas costas, fiz uma viagem de barco lá de 24 horas, aquela viagem, aquele barquinho. De vez em quando afunda um, mas o meu deu tudo certo. Aquela rede, etc. Eu visitei tribo indígena, andei na mata, sozinho. Fiz um nessa viagem, só para fazer um parênteses, nessa viagem o objetivo foi turístico mesmo, foi de conhecer a eu região. Sempre gostei. Eu um dia vou fazer o passeio de Santiago de Compostela, eu vou fazer aquela caminhada. Eu estou encaixando na minha agenda familiar e do trabalho para tentar fazer aquilo. Aí minha mulher disse, eu vou também. Eu disse, não, minha mãe que gosta de andar, que só também, eu vou também. Eu disse, não, eu só quero ir sozinho, com mochila nas costas, pensar na minha vida. Foi como eu fiz na Amazônia, eu fui só, literalmente só. E andei muito lá, dormi numa pousada flutuante lá, sem energia elétrica, sem água encanada. Eu queria ter provado isso aí. E eu andei de ônibus lá em Manaus, ônibus de linha normal. Sim. Que comumente a gente não anda. Eu, por exemplo, não ando aqui. Eu tenho um automóvel, venho para cá de carro. Eu vinha muito para João Pessoa de ônibus, mas hoje eu venho de carro para as sessões e volto para Campina Grande. E lá eu andei de ônibus. E lá eu vi que tinha um projeto de lei de que nos domingos as passagens eram a metade do preço para todo mundo. E eu comecei a debater isso. Fui procurar o projeto de lei, debati isso em Campina, consegui provar para os empresários de que eles iriam ganhar mais do que perder. Por quê? No final de semana, o efetivo dos ônibus ele já diminui. Todos sabem que aqui em João Pessoa tem, 100 ônibus na rua, no final de semana vai ter só 50, justamente porque as pessoas andam menos de ônibus. Sim. Mas eu comecei a perceber que muita gente anda de ônibus no domingo, pouca gente anda de ônibus no domingo, porque tem um custo. As pessoas que saíam, por exemplo, da Mangabeira e vai para, aqui, a praia, o Bessa, aqui eu não sou tão bom de bairro não, apesar de ser daqui, mas eu conheço mais a área central.
você pega um ônibus só porque você faz a baldeação aqui, terminal de integração, Campina também faz, mas se você vem, você, a mulher e 3 filhos, já fica um custo alto. Pois bem, e aí você vê que se essa pessoa tivesse o custo da metade do preço, certamente essa pessoa faria esse trajeto. Eu consegui, através de números, conversar com as empresas de ônibus e que a empresa ganharia mais do que perderia, e fiz isso através de projeto de lei. Foi aprovado na Câmara Municipal, muito debatido e muito aplaudido pelas associações de bairros e os clubes de mães em Campina Grande, mas infelizmente o prefeito vetou. E aí vamos para a segunda etapa, porque eu gosto de falar que sou danado. Na segunda etapa eu fui eleito vereador pela segunda vez e fui secretário do prefeito Romero. Na época que eu assumi, por exemplo, a secretaria-chefia do governo, a secretaria ficava vinculada a várias outras coordenações, como a Coordenadoria da Mulher, onde nós levamos para Campina Grande Maria da Penha, para que ela debatesse o assunto. Foi um dos maiores eventos que eu pude participar quanto secretário. Eu não esperava aquela quantidade de gente no teatro. Houve um determinado ponto da entrevista que o senhor disse: eu deixei de ser pedra para ser vidraça. Qual é a experiência mais difícil? É mais difícil ser pedra ou ser vidraça? Olha, Cláudia, quando eu ganhei a segunda eleição para vereador, eu comecei a pensar, a discutir em ser presidente da Câmara em Campina Grande, que é um trabalho muito árduo, porque você tem que convencer um colegiado de pessoas. E aí um político experiente, eu não queria revelar o nome, daqui da Paraíba, disse: Tovar, para você eu acho mais valoroso você ser secretário. Você sendo ordenador de despesa é complicado, você tem os órgãos ministeriais, tem o Tribunal de Contas, para que você possa se aconselhar, mas você tem a complicação de ser o ordenador de despesa, assinar papel, assinar cheque, fazer pagamentos. Mas em compensação você tem a experiência, que você é executor. Você tem como, por exemplo, uma guarda municipal dessa, uma determinada localidade em Campina Grande, como a UPA, estava passando por algum problema, você tem como executar. Liga, olha, eu quero que vocês amanhã façam uma ronda de tal hora, tal hora. Você tem um poder de decisão. Apesar de não ser o prefeito, logicamente, tudo isso era conversado com o prefeito, era concordado através da minha conversa com o prefeito, mas você tinha esse poder de decisão. Então foi muito importante. Mas tem um lado bom do legislativo. O legislativo tem um papel preponderante na sociedade, muito importante. É tanto que Montesquieu dizia, na época lá na França, dizia: olha, precisa ter um equilíbrio do poder legislativo, o executivo e o judiciário. Eles são independentes, mas são harmônicos entre si. Precisam trabalhar juntos. Um produz a lei, o outro sanciona, o executivo faz essa lei funcionar. E é lógico que a sociedade ela vem mudando aos poucos. Tem gente que para e diz: ô Tovar, para que tanto deputado? Para que tanto vereador? Se vocês já fizeram 1 milhão de leis e a gente não consegue resolver as coisas. Porque a sociedade vai mudando. As leis que eram do passado, hoje talvez não precisem mais, ou no passado não precisam das leis que hoje precisa. Então, os dois papéis têm muita importância, tanto a pedra, que seria a oposição, e é importante e tem que ter a oposição em qualquer parlamento que seja. A oposição para fiscalizar, para estar lá procurando, estar sugerindo, do próprio prefeito, estar com os olhos abertos, fazendo o papel de oposição, ouvindo o outro lado da moeda, o outro lado das pessoas que são contrárias àquela propositura, de repente. Depois você passa a ser pedra, que é o vereador, o parlamentar de situação, que é ali para dar sustentação ao bloco do prefeito ou do governador, por exemplo, aqui na Assembleia, se for o caso. É também de suma importância para que haja esse equilíbrio. Aí já é vidraça, né? Isso. Não, aí depois eu vou falar que a vidraça é você que está no executivo. Esse sim é a vidraça propriamente dito, não dentro do parlamento. É a vidraça porque você sempre aponta. Bom, Impressões faz mais um breve intervalo. Nós voltamos em instantes para concluir essa nossa entrevista com o deputado Tovar.